O Partido Socialista convoca esta conferência de imprensa para falarmos sobre o Orçamento de Estado para 2014 e as suas implicações no país e na região autónoma da Madeira. Todos nós temos conhecimento dos resultados da estratégia orçamental deste governo PSD-CDS. Trata-se de uma estratégia errada, comprovada, demonstrada claramente no exercício das políticas orçamentais anteriores. E o que nós estamos a verificar é que este orçamento volta a repetir os mesmos erros do passado, não transmitindo uma confiança para os portugueses, para as famílias, para as empresas, para superar as grandes dificuldades que o país e as pessoas estão a viver. No que diz respeito às questões de natureza orçamental, ao ajuste orçamental que é necessário fazer e que decorre também de uma exigência do memorando da Troika, é importante dizer, para que toda a gente compreenda, que aquilo que está na base das exigências do memorando da Troika e previsto em 2011 não está a ser respeitado e cumprido pelo exercício executivo deste governo. Ou seja, a austeridade que está a ser aplicada aos portugueses é o dobro do previsto em 2011. Isso já está demonstrado por aquilo que está a ser, o que são os resultados da política orçamental, de ajustamento orçamental durante estes 2 anos, e com este orçamento mais agravamento virá para todo o país e os portugueses. Quero dizer que o que estava previsto em 2011 no memorando da Troika era um ajustamento na ordem dos 4,5% do PIB e, neste momento, o ajustamento já está a custar ao país valores na ordem dos 9% do PIB, ou seja, mais 5,1 mil milhões de euros. Isto é a demonstração de que quem está a executar o memorando da Troika, que é o PSD e o CDS, no governo, não está a cumprir aquilo que são as exigências previstas inicialmente. E o que é mais grave é que este governo insiste, através desta estratégia orçamental para 2014, no empobrecimento do país e dos portugueses. Volta a incidir os cortes, não nas gorduras do Estado, para diminuir a despesa do Estado, mas sim corta nos vencimentos dos trabalhadores da função pública, nos vencimentos dos pensionistas e também corta agora nas pensões de sobrevivência. Este Orçamento de Estado vai, de facto, continuar a sua senda de corte nos vencimentos dos funcionários públicos, que para este ano, vencimentos a partir de 600 euros sofrerão cortes, como todos nós conhecemos. Pensões acima dos 600 euros também sofrerão cortes em média superior, em média à volta de 10%. E as pensões de sobrevivência também vão ser cortadas para aqueles que têm rendimentos na ordem dos 419 euros. Ora, esta é a política de empobrecimento das famílias portuguesas e dos portugueses, como todos nós sabemos, tem acontecido e volta a acontecer para 2014, para além da carga fiscal que aumenta. Em sede de IRS, a sobretaxa de 3,5% vai aumentar, para não falar das questões que também têm a ver com todas as tabelas de IRS que também são ajustadas, e isso vai fazer com que haja um aumento dos impostos para todos os trabalhadores, mas também há um conjunto de impostos que vão ser aumentados, como é o caso do IMI, da contribuição audiovisual, também a eletricidade, o gás e os produtos petrolíferos vão aumentar devido à contribuição extraordinária no setor energético, e que isso repercute-se naturalmente no bolso dos portugueses diretamente e das famílias. Para não falar também do problema do desemprego, que vai crescer, e dos despedimentos que estão anunciados, ou rescisões amigáveis
entre aspas, como eles costumam dizer de forma eufemística, para falar dos despedimentos da função pública que vão acontecer para 2014 e estão previstos também nesta política orçamental para 2014. O Partido Socialista continuará naturalmente a lutar por uma política estratégia diferente, uma política que aposte no aumento do rendimento das pessoas para gerar uma maior dinâmica económica interna e atrair investimento externo, também uma política fiscal integrada que olhe para toda a panóplia do exercício fiscal de forma integrada, de maneira que o país possa ser atrativo do ponto de vista de investimento externo e também uma preocupação muito grande na criação de postos de trabalho e não seguir este caminho suicidário do nosso ponto de vista para o país, para a nossa economia, que é o caminho do empobrecimento do país e dos portugueses, tendo aqui, ao nosso ver, uma preocupação ideológica, que é transformar de facto o país, Portugal, num país pobre, com os portugueses empobrecidos, transformando o país numa espécie de China da União Europeia. Relativamente à Madeira, é preciso alertar os madeirenses e porto-santenses que os sacrifícios são a duplicar. Para além da Madeira estar sujeita ao plano de ajustamento, que trouxe atrozes sacrifícios para a nossa economia, para as pessoas e retirada de rendimento para a população, nós ainda estamos sujeitos a todas as políticas do Orçamento de Estado que não isenta em nada a Madeira e os madeirenses. Ou seja, a Madeira está sujeita a uma duplicação de sacrifícios relativamente ao todo nacional. E, pasme-se, verificamos que o Governo Regional está parado, sem qualquer capacidade reativa para lutar contra esta política orçamental a nível nacional e contra estas imposições que nos estão a ser feitas para ultrapassar as gravíssimas dificuldades que a nossa economia na Madeira está a atravessar e também os madeirenses. A Lei de Finanças das Regiões Autónomas não está a ser cumprida e muito menos as exigências que constam na base da Lei de Meios que foi elaborada pelo Governo do Partido Socialista e que tinha uma dotação orçamental de 1.080 milhões de euros, como todos nós sabemos. Verificamos que neste Orçamento de Estado o que o Governo da República e o Governo Regional estão a fazer é a transformar aquilo que era uma obrigação do Estado em transferir verbas no fundo nas rúbricas do Fundo de Coesão e verbas no âmbito do empréstimo do Banco Europeu de Investimentos em encargos diretos para a Madeira, quando isso era um encargo do Estado para se solidarizar com a Madeira e com os madeirenses decorrente da tragédia de 20 de fevereiro, como todos nós sabemos. Mas o que é facto é que estes encargos passam a ser agora da direta responsabilidade da região autónoma da Madeira, ou seja, o empréstimo do Banco Europeu de Investimentos na ordem dos 250 milhões de euros, que era uma responsabilidade direta do Estado em transferir para a região autónoma da Madeira, agora passa a ser, com este novo entendimento do Governo a nível nacional e o Governo a nível regional, passa a ser um encargo direto da Madeira, em que a Madeira fica com este nível de endividamento acrescido, para além dos graves dos problemas que já tem. Portanto, basicamente, são estas questões que eu gostaria de colocar aqui nesta conferência de imprensa, para que a população da Madeira compreenda que, de facto, este Orçamento de Estado tem implicações diretas na nossa vida, na vida dos portugueses em geral, do país, mas também na região autónoma da Madeira, com implicações muito mais gravosas e que tornará ainda mais difícil a vida do ponto de vista económico, empresarial, do ponto de vista social na região autónoma da Madeira e também do ponto de vista financeiro, porque assim a Madeira dificilmente conseguirá superar também as suas dificuldades de natureza orçamental e financeira.